Fala pessoal, beleza? Voltamos aqui para mais uma aula, tá? A gente está na aula 2 do curso de Terraform. Nessa aula, a ideia é que a gente avance um pouquinho mais, tá bom? Na primeira aula, então, a gente fez a criação de um S3. A gente entendeu um pouquinho de como que é o formato dos recursos do Terraform, né? A gente deu uma lida, em como que é o provider. A gente conseguiu ver também o funcionamento do state, né? Para quem que ele serve. A gente aprendeu sobre a criticidade dele. E a gente aprendeu também alguns comandos do Terraform, como apply, o plan, o validate, o fmt. Então a gente aprendeu a utilizar todos esses comandos e hoje a gente vai recapitular alguma dessas coisas para que vocês consigam fixar, né, na mente. Isso daí ajuda bastante. Então hoje a gente vai retomar isso daí e a gente vai criar alguns outros recursos, tá? Então a ideia hoje é que a gente consiga aprender no Terraform a utilizar as dependências, tá? Entender como que funciona as dependências no Terraform, tá bom? Então para isso, o que que a gente vai fazer, tá? Hoje a gente vai criar então um recurso diferente. A gente vai criar um EC2, a gente vai criar uma VPC e a gente vai criar um Security Group, tá bom? Com isso, então, a gente consegue ver recursos que possuem dependências um do outro, tá bom? Beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Primeira coisa aqui, a gente vai criar toda a nossa estrutura do Terraform igual a gente tinha criado lá na outra aula, tá bom? Então, primeira coisa, a gente vai vir aqui, vamos criar um diretório Terraform, tá bom? Dentro desse diretório Terraform, o que que a gente precisa ter? A gente precisa ter um arquivo de provider.tf, tá bom? Provider.tf. Vamos vir aqui no navegador, deixa eu abrir uma aba aqui. Beleza? AWS, Provider, Terraform. Beleza? Vamos pegar a configuração do AWS Provider. Maravilha. Copiamos aqui. Vamos colar. Beleza, então a gente já tem aqui configurado o nosso provider, tá? Deixa eu fechar essa aba da lateral. Maravilha. O que mais que a gente precisa então? A gente precisa agora criar um arquivo main.tf, tá bom? Uh, Mais na frente a gente vai ver que quando a gente trabalha com múltiplos recursos, a gente acaba utilizando arquivos diferentes para cada recurso, tá bom? Ou até diretórios diferentes, é muito comum usar uma dessas duas práticas. Nesse primeiro momento, a gente vai criar tudo no mesmo arquivo, tá? Porque a gente está tratando de uma estrutura pequena, tá bom? Então a gente só tem um EC2 até agora, a gente vai ter uma VPC. Então são poucas coisas aí, a gente não está trabalhando em um ambiente empresarial com diversos recursos, então são coisas pequenas, tá bom? Beleza. Vamos lá, o que que a gente vai fazer primeiro? A gente precisa criar uma VPC. Então, como eu falei para vocês, a gente não vem aqui e começa a digitar e escrever o recurso manualmente, tá bom? Isso aqui, logicamente, se torna útil quando a gente utiliza algum tipo de AI, exemplo, o cursor que ajuda você a codar ou o Copilot, o que você preferir, mas não é o nosso caso. A gente não vai usar IA para isso no momento. A gente vai fazer é, da maneira tradicional, que é abrindo a doc do próprio Terraform, tá bom? Então, o primeiro recurso que a gente quer criar seria uma VPC. Tá? Então, como eu já estou no provider da AWS, a gente pode utilizar a busca aqui, tá bom? Então, eu posso vir aqui e buscar por VPC, tá bom? E ele vai me trazer aqui algumas opções, tá? Então, ele tem a opção de recurso do AWS, API Gateway, ele tem aqui também o Data Source do API Gateway, tem App Runner, CloudFront, tem Elasticsearch, mas o que a gente quer é realmente criar uma VPC. Eu particularmente não gosto dessa busca aqui, tá? Se você se der bem com ela, maravilha. Eu prefiro muito mais ir no Google mesmo e colocar AWS, VPC,
Terraform, tá bom? Ele já direciona direto para o recurso. Então eu prefiro fazer dessa forma, acho que é muito mais prático. Beleza, então a gente abriu aqui a doc, tá, do Terraform relacionado ao recurso do VPC. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui o exemplo que ele dá para a gente, tá bom? Então vamos pegar aqui. Lembrando, ele tem diversos exemplos, tá? Então ele tem alguns exemplos que são mais básicos, desde do literalmente mais básico possível, que seria somente a criação ali de uma VPC e o seu bloco de IP, tá bom? E aí ele tem algumas opções um pouco mais avançadas. Aqui ele já começou a colocar então que algumas tags para gente, ele começou a colocar questões de tenência. E se a gente for descendo aqui, ele tem mais algumas configurações, tá bom? Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos copiar esse exemplo aqui que tem as tags, tá bom? Vamos voltar lá no nosso Terraform e vamos colar ele aqui. Beleza. Uma coisa que eu acho bacana fazer é você colocar um comentário com o nome do recurso ou a função daquele recurso em específico, tá bom? Beleza. Então, recapitulando, o recurso ele sempre vai começar se chamando resource, o tipo de identificação do recurso para o Terraform, tá bom? Esse nunca deve ser mudado. E aqui um nome que a gente pode alterar, pode colocar qualquer nome que a gente quiser, tá bom? Então eu vou colocar aqui no caso myVPC, tá bom? Vou colocar um underline aqui que acho que fica melhor. Beleza. Ele já passou para a gente aqui um range de IP. Maravilha, a gente pode utilizar esse range de IP. Eu vou tirar isso daqui, a gente não precisa dessa configuração. As tags aqui, qual que é o nome? Eu vou colocar chamando minha VPC, certo? Minha VPC. Vamos adicionar aqui também o environment, certo? E vamos adicionar aqui também o Managed by Terraform, que é uma boa prática de se utilizar, tá bom? Então já vai gravando isso daqui. Isso aqui são tags que geralmente são boas práticas de serem utilizadas. Mais para frente a gente vai ver que existe uma opção de você colocar isso aqui como padrão para todos os recursos que você cria, tá bom? Então isso daí acaba evitando que você esqueça de colocar a tag em um determinado recurso, tá bom? Bom, beleza. Eu vou colocar mais algumas opções aqui. Vamos voltar lá na doc. Deixa eu verificar aqui. Aqui, beleza. Eu vou colocar essa opção de DNS suporte, tá? E DNS hostname, tá bom? Então, para que ele de fato suporte ali a resolução de DNS, a gente vai colocar essas opções. Eu não vou, em todas as aulas, explicar todas as opções, tá bom? Porque o curso é muito mais voltado para Terraform do que para ensinamento de AWS, tá bom? Pode ser que no futuro a gente faça algum curso aí de Terraform, mas no momento o curso é de fato voltado. Pode ser que no futuro a gente faça algum curso voltado para AWS, mas no momento o curso é voltado para Terraform, tá bom? Então vamos colocar essa opção. Beleza? Ele é um booleano, então o valor dele vai ser true. Vamos colocar aqui, true, beleza? E o outro é o Enable DNS Hostname. Ele já sugeriu aqui pra gente, a gente pode colocar, não tem problema. Maravilha. Beleza, então setamos aqui as duas opções. Já temos aqui criado o código da nossa VPC, tá bom? O que a gente precisa então para VPC? A gente precisa criar agora também a parte de subnet, tá? Então, beleza. Vamos vir aqui. Deixa eu ver se já tem algum exemplo aqui com subnet. Não tem, então novamente o que eu costumo fazer de busca, AWS, o que eu quero, subnet, e o que é o Terraform, tá? Então, beleza. Ele já trouxe aqui para gente a documentação, AWS Subnet, Resource, então a gente já sabe que é a documentação de recurso, tá? Beleza. Aqui ele já tem para gente o nosso exemplo, tá? Vamos copiar isso daqui. Vamos vir aqui no nosso código de novo.
Beleza. Vamos colocar um comentário aqui. Create subnet. Maravilha. Beleza. O que a gente precisa fazer agora? E é aqui que entra o ponto que eu falei das dependências, tá bom? E aí até outro ponto que é muito importante. No Terraform, quando você começa a criar uma estrutura muito grande, é muito comum que um recurso dependa do outro e que para isso ele precise fazer uma referência a um determinado recurso, tá bom? Então imagina o seguinte, a subnet ela fica atrelada a uma VPC, certo? Elas possuem essa ligação. Então, essa subnet a gente precisa falar para ela qual que é a VPC que ela vai utilizar. E para isso, no Terraform em si, ele tem a opção de você referenciar um determinado recurso, tá bom? E como que você faz isso? Para você referenciar um recurso, a gente vai passar qual que é o tipo do recurso, né? A identificação ali pro Terraform, tá bom? Então o recurso seria o AWS VPC, certo? Beleza, qual que é o nome de identificação, né, a referência que a gente colocou dentro do nosso código? A referência que a gente colocou é myVPC, né? Beleza, então a gente vai colocar ponto myVPC. Beleza, e qual que é o recurso, qual que é o valor que a gente quer desse AWS VPC? A gente quer obter o ID dele, tá bom? Então, maravilha. E como que a gente sabe se isso daqui, se ele tem essa informação para trazer para a gente e se essa referência está correta? Para a gente saber se a referência está correta, é simples. Você pode apertar o botão Ctrl e aí ele vai linkar para você já o recurso que você está referenciando. Se eu clicar aqui, nota que ele vai selecionar o recurso aqui em cima. Ó, ele apareceu a linha aqui ao lado esquerdo, branca, tá bom? Eu vou tirar novamente e vou clicar aqui. Beleza. Aqui em cima ele está desmarcado. De novo, eu vou apertar o Ctrl e clicar aqui. Ele vai na hora mover o meu cursor para lá para mim poder ter ciência de que ele está referenciando esse recurso aqui, tá bom? Beleza, mas esse campo ID aqui, ele não está mostrando aqui dentro. Como que eu faço para poder ver isso daqui? O que a gente pode fazer? Vamos de novo lá na documentação da VPC para a gente poder aprender um outro recurso. A gente vai voltar a falar isso daí em aulas futuras, mas eu já vou dar uma breve atualização para vocês do que seria isso daqui, tá bom? Vamos lá. Vamos na documentação AWS VPC Terraform. Beleza. Maravilha. Aqui, se a gente descer um pouco, a gente consegue ver aqui no Attribute Reference, que seriam atributos que você pode referenciar, que você pode obter de informação, tá bom? E um desses atributos seria o ID, tá? Então, recapitulando, o Attribute Reference são atributos que você consegue referenciar, que você consegue obter de um recurso que foi criado, tá bom? Então isso daqui vai trazer para a gente o ID da VPC, tá? Então seria aquela identificação lá da AWS. Maravilha. Então a gente já sabe que se eu quiser referenciar um recurso, eu preciso simplesmente colocar aqui a identificação do tipo do recurso, né? E a referência que eu coloquei. E aí na frente eu coloco o que eu quero desse recurso, tá bom? Bom, maravilha. Então a gente tem aqui agora o nosso recurso da subnet, temos também o recurso da VPC, beleza? Que mais que a gente precisa criar? A gente precisa criar agora um Internet Gateway para poder permitir o acesso aí à internet, tá bom? Então beleza, já vamos deixar um comentário aqui, create internet Gateway. Beleza. Não vou gerar código aqui pela IA. Vamos novamente lá no navegador e vamos buscar aqui AWS Internet Gateway Terraform. Beleza? Ele trouxe aqui para a gente já a documentação do AWS Internet Gateway. Vamos clicar nele aqui.
ele vai ter os exemplos, tá bom? Beleza, vamos copiar o exemplo aqui. Vamos voltar lá no nosso código e vamos colar ele aqui, tá bom? Beleza, o nosso gateway, eu vou manter ele aqui como GW, tá? Não tem problema, se eu quiser eu poderia mudar. Vamos ver aqui o que, que ele está pedindo para gente. Ele pede também o VPC ID, tá? No VPC ID, nota que ele também precisa fazer a referência. Então, mesma coisa. Qual que é a referência da nossa VPC? Nossa VPC se chama AWS VPC, e aí aqui no caso seria ponto myVPC, tá bom? Se a gente clicar no Ctrl aqui e tentar clicar, nota que ele não vai me direcionar lá para cima. Ele não consegue, porque esse recurso não existe no meu código, então ele não tem referência para isso, tá bom? Ele não consegue referenciar. Então vamos corrigir aqui, vamos colocar myVPC, beleza? Fechou. Agora se a gente clicar no botão Ctrl, né, se a gente pressionar o botão Ctrl e clicar aqui, ele já consegue me direcionar para cá, tá bom? Beleza, então a gente tem aqui também já o nosso Internet Gateway, tá? Para que ele forneça aí para a gente acesso à internet. O que, que a gente precisa fazer agora? A gente precisa agora fazer a tabela de rota, tá bom? Então vamos abrir aqui, vamos de novo fazer a busca aqui, AWS Route Table Terraform. Beleza, ele já abriu para a gente aqui a documentação, né? Ele já trouxe o link da documentação. Vamos clicar aqui de novo. Por isso que eu falo, para mim esse aqui é o jeito mais prático de você fazer uma consulta para documentações do Terraform. Eu acho muito mais prático do que usar a própria página de documentação do Terraform, tá bom? Beleza. Ele trouxe aqui para a gente o exemplo. Vamos copiar esse exemplo aqui. Vamos voltar lá no nosso código, certo? Beleza. Um ponto importante, antes da gente arrumar o route table aqui, nota que nas tags eu não mexi, tá vendo? A gente acabou esquecendo aqui de deixar no padrão. Eu vou deixar ela assim, não tem problema, a tag não é algo que impacta, mas ela é algo que você tem que seguir um padrão, tá? Isso daqui é muito bom quando você for tentar fazer um relatório de custos, quando você quiser identificar qual que é o time que cuida daquele serviço, por onde que aquele serviço foi criado. Tags é um recurso muito importante para você colocar nos seus recursos, tá bom? Beleza, vamos colocar aqui um comentário também, create root table, maravilha. Vamos de novo corrigir a referência aqui então da nossa VPC, certo? Então myVPC, maravilha. Então aqui nota que a gente está referenciando a nossa VPC. Beleza. Root table, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar para que ele consiga, através do nosso Gateway ID, ele roteie para qualquer endereço. Então, para isso, a gente vai colocar aqui 0.0.0/0, tá bom? Vamos tirar esse daqui do IPv6, não precisamos disso. Beleza. Gateway ID, a referência está correta ou não está correta? AWS Internet Gateway, certo? AWS Internet Gateway. Ponto exemplo. Aqui não é ponto exemplo, é ponto GW. Então vamos copiar esse GW aqui e vamos colar aqui, tá bom? ID é aquilo que a gente falou, são os atributos de referência, tá bom? Então sempre que você tiver dúvidas, o que você consegue trazer de referência, né, para você obter de informação, você pode vir aqui na documentação do recurso, tá? E buscar aqui embaixo, ele vai ter sempre o atributo referência aqui, atributo referência. Então, no caso da documentação do route table, esse daqui são os atributos de referência que a gente consegue trazer, tá bom? Então a gente consegue trazer o ID do route table, o RN, o owner e as tags, tá bom? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Já temos aqui o nosso gateway criado. A gente precisa agora então associar a nossa route table
a nossa subnet, tá bom? Então, beleza. O que que a gente vai fazer? Vamos copiar aqui, né? Copiar não, vamos no navegador e vamos buscar por AWS Root Table Association Terraform. Um conselho é bom que você faça as buscas dos recursos em inglês, tá? Isso daí ajuda você a trazer um resultado melhor. Você não precisa saber inglês, isso daí você vai acostumando conforme o tempo, tá bom? Mas se você não souber, se você ainda não tivesse costume, você pode pesquisar em português. Talvez você tenha uma dificuldade, joga numa IA, pede para ela converter, que aí fica muito mais fácil para você, tá bom? Mas no Terraform o importante é que você saiba ler o recurso que você está criando e que você saiba ler os recursos que foram criados, tá bom? Você não precisa ficar criando código do zero para aprender, assim como a gente tem que fazer quando está aprendendo uma linguagem de programação, tá bom? Isso aí é uma informação importante que você precisa gravar para você não ficar se matando, perdendo aí tempo à toa, sendo que não há necessidade, tá bom? Então, beleza. Vamos aqui no Root Table Association. Vamos copiar aqui o exemplo dele. Copiei. Maravilha. Vamos colocar aqui um comentário. Beleza. E colamos aqui o que a gente copiou. Maravilha. No Root Table Association, o que ele dá para a gente? Então, tem aqui o tipo, certo? De recurso. Vamos colocar um nome aqui. RTB Association. Beleza. Subnet ID. Qual que é o nome da nossa subnet para a gente poder referenciar? Ela se chama full ou não? Vamos conferir aqui. Vamos lá na nossa subnet. Aqui está a nossa subnet. Nossa subnet se chama main. Então vamos copiar aqui, né? Vamos vir aqui e alterar. Lembrando que a tag name não tem nada a ver com o que está aqui em cima, tá? Não tem nada a ver. Eu posso colocar aqui, por exemplo, root table, certo? Como nome, e na tag name ser outra coisa. Esse campo, recapitulando, esse campo, ele serve exclusivamente para identificação dentro do nosso código. Ela não tem nada a ver com a AWS, é identificação dentro do nosso código, tá bom? Beleza. Mapeamos aqui então a nossa subnet. Nota que segurando o Ctrl ele já deixa linkável, tá bom? E ele pede o root table ID. Então, AWS underline root table ponto, qual que é o nome da nossa root table? Ela se chama root table mesmo. Então vamos vir aqui, retirar esse bar e vamos colocar o nome correto dela. Pressionando o Ctrl, ela já se torna linkável, tá bom? Maravilha. Então agora, nesse caso, a gente já tem aqui a nossa VPC, né? Criado, o código da nossa VPC criado. Temos a parte de Internet Gateway, temos subnet, temos root table, temos todas as configurações que a gente entende que é necessária para o Terraform, tá? O que que a gente vai fazer então? Vamos abrir aqui o Terraform e vamos validar se esse nosso código está certo. Primeira coisa, vamos rodar o Terraform init, tá? Sempre que você estiver começando o código do Terraform, você precisa rodar o Terraform init para que ele inicialize todos os seus códigos Terraform, tá bom? Beleza, ele falou que não tem nenhum arquivo Terraform nesse diretório, porque a gente está dentro do aula 2, e ele está dentro do diretório Terraform. Então vamos ir aqui, cd Terraform, certo? Beleza. Vamos dar um Terraform init, tá? Ele vai inicializar o back-end para a gente, né? Então ele vai inicializar o state, tá bom? Beleza, inicializou. Primeira coisa, vamos dar um Terraform fmt para garantir que ele esteja na formatação correta. Beleza, ele ajustou o que precisava. Vamos agora dar um Terraform validate para validarmos que a sintaxe do código está ok, tá bom?
Beleza, a sintaxe da configuração está ok. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar um Terraform plan. Beleza, maravilha. Então aqui no plan, o que ele falou para a gente? Recapitulando, ele falou que vai criar 5 recursos, ele não precisa alterar nenhum recurso e ele não vai destruir nenhum recurso, tá? No Terraform, geralmente eu leio de baixo para cima, tá? Beleza, então ele está falando que vai criar uma VPC, certo? Essa VPC vai ser criada. Ele está falando também que vai criar um subnet, tá? Uma subnet. Ele vai criar também uma root table, tá? E ele vai criar também root table. Ah, perdão. Aqui ele vai criar root table association, certo? E aqui ele vai criar a root table, tá bom? Mais para cima ele vai criar o nosso internet gateway, tá? Beleza. Aí, o que a gente pode fazer aqui? Eu vou rodar aqui o Terraform Apply para a gente ver como que ele vai se comportar. Vamos dar o Enter. Ele vai fazer novamente um plane e perguntar se a gente quer ou não criar esses recursos. Vamos colocar que sim. Tá? Não vou ver o plane porque a gente acabou de ver. Vamos dar um Yes. Beleza. Ele está criando aqui a VPC. Beleza. Criação de recursos maiores acaba demorando mais. Vocês conseguiram ver que ontem, na aula 1, né, na verdade, foi muito mais rápido do que a gente está fazendo agora. Por quê? A gente fez a criação de múltiplos recursos, tá bom? Ele já falou que criou aqui, tá? Mas antes da gente seguir, eu vou comentar um ponto importante, tá? O Terraform, ele é inteligente o suficiente para identificar se aquele recurso possui ou não uma dependência direta, tá bom? Então, assim, no caso de uma subnet, a subnet ela possui uma dependência direta de uma VPC, né? Essa subnet ela precisa estar atrelada a uma VPC, tá bom? Então isso daqui diz para o Terraform que ele tem uma dependência direta. Ele não pode tentar criar a subnet antes de criar uma VPC, tá bom? Porque isso daqui é uma dependência direta. Já alguns recursos não vão ter essas dependências diretas, tá? Mas ainda assim eles dependem de outros recursos. A gente vai ver isso daí muito mais à frente, tá bom? Mas eu já adianto para vocês, e quando a gente começar a ver isso daí, vocês vão entender um pouco mais, que alguns recursos que não possuem essa dependência direta, você vai precisar colocar uma configuração específica, que seria o quê? Seria esse depends on, tá bom? Esse depends on, o que ele faz para gente? Eu vou colocar o mouse aqui em cima até para vocês verem a definição. Ele seta uma dependência, né? Ele referencia aqui uma dependência e faz com que o Terraform só crie esse recurso a partir do momento que a referência que a gente colocou aqui esteja criada. Então, no caso, ele está falando que o subnet, o AWS subnet aqui, só vai ser criado quando o AWS VPC.myVPC estiver finalizado a criação dele, tá bom? Então isso aqui é o que a gente pode acabar colocando no nosso código para proteger que ele não quebre. Eu, inclusive, aconselho colocar sempre que você tiver uma dependência de algum recurso específico, coloca por boas práticas, porque pode acontecer, às vezes, do Terraform não identificar essa referência e ele acabar quebrando a sua pipeline ou o seu plane, se você estiver rodando local. Isso daí pode acontecer, tá bom? Beleza, no caso aqui, como ele já criou, eu vou tirar isso daqui, né? E vamos lá na AWS para conferir se ele tá funcional ou não. Deixa eu acessar a AWS antes aqui, em outro navegador, que eu não abri ela ainda. Beleza. Beleza, maravilha. Voltamos então. Já acessei a conta. O que a gente vai conferir então? Vamos conferir se ele criou a nossa VPC. Né? Segundo o Terraform, nossa VPC foi criada.
Vamos vir aqui então na AWS, no console, na parte de VPCs, e vamos ver se ela foi ou não criada. Beleza, apareceu aqui, ó, minha VPC, certo? E a VPC configurada no range que a gente estipulou para ela, o 10/16. Então, beleza, a gente já tem a nossa VPC. Se a gente vier aqui em SideArs, a gente consegue ver o nosso range. Se a gente vier no Resource Map, a gente consegue ver a subnet que a gente tem atrelada, consegue ver também o route table, a gente consegue ver toda a configuração, tá bom? Maravilha. O que que a gente vai fazer agora? Então, se a gente já criou a nossa parte de rede, a gente precisa agora avançar para a criação da nossa instância, tá bom? Beleza, vamos lá. O que que a gente quer criar agora? A gente quer criar um recurso da AWS, que seria do tipo instância, certo? Vamos colocar em inglês, né? Instância, no caso, a gente quer criar no Terraform. Beleza, ele trouxe aqui para a gente já a documentação do Terraform para a criação de instâncias. Vamos copiar aqui, abrir, né? Na verdade, vamos copiar um exemplo. Aqui, no caso, ele mostra um exemplo com data, mas isso daqui a gente vai aprender numa aula futura. Por enquanto, a gente não vai utilizar data para poder criar nossa instância, tá bom? Vamos usar então, copiar isso aqui, beleza? Vamos vir aqui. Beleza. Vamos dar aqui um create instance. Beleza? E vamos colar o nosso conteúdo. Vamos chamar de my instance, certo? Aqui a gente vai tirar isso daqui e vamos pegar uma AMI lá no console, tá bom? Tá. Beleza. Vamos lá no console da AWS e vamos na parte de EC2. EC2, tá? Vamos aqui em Launch Instance, só para que a gente consiga pegar o ID da nossa AMI. Beleza? Copiamos aqui, certo? Beleza, vamos colar ele aqui dentro, tá bom? Se eu não me engano, a instância gratuita é a T2 micro. Cadê? Ah, não, T3 micro mesmo. T3 micro, então, é gratuita. Vamos selecionar ela. Beleza, estamos com a T3 micro. Beleza, e o nome da nossa instância na AWS, tá bom? Vamos deixar ela como Hello World mesmo, tá bom? Não tem problema nenhum. Beleza, criando a nossa instância, o que mais que a gente precisa criar? A gente precisa criar um Security Group, tá bom? Então vamos lá na documentação novamente. Vamos buscar aqui por AWS Security Group Terraform, tá bom? Maravilha. Vamos abrir aqui a documentação. Beleza. Vamos copiar aqui um exemplo. Deixa eu ver um exemplo que já tenha as portas para gente. Tá, vamos pegar esse primeiro aqui. Beleza, vamos pegar esse primeiro aqui e a gente vai modificando ele. Colocar um comentário, create a security group. Beleza. Vamos então deixar como o nome do nosso security group MySD, certo? Vamos nomear ele como meu security group, bom? Description, vamos colocar aqui apenas um security
group de teste. Beleza. No tag name vamos colocar MySecurityGroup. Beleza. VPC ID. Qual que é o nome da nossa VPC? Vamos lá no topo novamente. Nossa VPC se chama MyVPC. Tá bom? Vamos descer. Vamos alterar aqui para MyVPC. Tá bom? Beleza. O que a gente precisa fazer agora? O que está faltando adicionar aqui? As regras de entrada e saída. Tá bom? Então vamos aqui na documentação. Beleza, achamos. Vamos pegar aqui então esse do Egress e a gente simplesmente ajusta o nome dele. Maravilha, vamos lá. Damos um Enter aqui. Vamos mudar aqui para Ingress. Bom. Tá, o que a gente vai fazer? O que a gente vai liberar? Vamos colocar aqui uma description. Tá, description. Allow. Description. Beleza, allow all inbound traffic. Maravilha. A gente vai liberar então o tráfego em qual porta? A gente vai liberar na porta 80, tá bom? Vocês já vão entender o porquê. Maravilha, da porta 80 para a porta 80, certo? Beleza, o protocolo vamos colocar aqui como TCP. Vamos tirar essa parte aqui do IPv6, a gente não precisa. E ele pode vir de qualquer endereço, tá bom? Beleza. A gente vai colocar aqui liberando o egress também, tá bom? Deixa eu ver aqui, vamos copiar. O que seria o egress? Seria a gente liberando também a saída e não somente a entrada, tá bom? Então no ingress, tá? No ingress a gente libera a entrada, no egress a gente libera a saída. Vamos colocar essa description aqui que ele está sugerindo, não tem problema. Vamos tirar esse código do IPv6, a gente não precisa dele. E aqui já está liberado qualquer protocolo, né? Para entrada para qualquer IP. Ele vai poder sair de qualquer porta, tá bom? Maravilha. E aí, um ponto que a gente vai fazer que é importante para o nosso teste, tá bom? No nosso teste, na EC2 que a gente vai criar, seria bacana a gente colocar um user data nela, tá bom? Para que a gente consiga validar ali, testando com um servidor Apache dentro dela, tá bom? Então eu vou copiar um código que eu já deixei aqui pronto. Deixa eu pegar aqui. Vamos voltar aqui na nossa instância, tá? Create instance. Vamos ver aqui, vamos dar um Enter. Vamos colocar aqui, né, o comando, tá bom? Beleza. Agora, outra coisa que está faltando também na nossa instância EC2, tá bom? A gente precisa atachar a ela um security group, tá? Se a gente ver aqui na documentação da instância, deixa eu abrir ela novamente, AWS Instance Terraform. Vamos abrir aqui. Vamos aqui descer um pouco, vamos ver se tem fácil aqui. Aqui, beleza. Security Group. A gente vai colocar então o Security Group. Ele é opcional porque você não necessariamente precisa de um Security Group para criar a instância, tá bom? No nosso caso, a gente vai colocar, tá bom? Maravilha. Vamos colocar aqui então. Opa, vamos voltar no nosso código Terraform. Vamos vir aqui na instância. E vamos colocar aqui os Security Groups e vamos referenciar o Security Group que a gente está criando aqui embaixo, tá bom? E aí, um ponto importante. Vamos já começar a trabalhar com aquele Depends On, tá? Porque isso aqui vai ajudar bastante a gente. Vamos colocar aqui então no EC2 o recurso de Depends On.
tá bom? E vamos referenciar o nosso security group, tá bom? Então, maravilha. Então, aqui, qual que é o nome do nosso security group? Opa, a gente colocou no lugar errado. Vamos dar um Ctrl Z. Beleza, aqui. Depende on, security group. Beleza, então a gente já está referenciando aqui o nosso security group. Maravilha. Então a gente tem já o código do nosso Terraform criado, certo? Temos aqui criando então um EC2, né, uma instância EC2. Temos criando aqui também um security group para esse EC2, tá bom? Beleza. Outra configuração que a gente precisa colocar no nosso EC2 para que a gente consiga testar isso daqui. A gente precisa permitir que esse EC2 tenha uma configuração de IP público, tá bom? Então, se a gente vier aqui na documentação do EC2, a gente vai ver que existe... cadê? Aqui, o argument reference. Muitas vezes a gente acaba confundindo, tá? Os attributes reference com argument reference. Attributes reference são atributos que você consegue utilizar para referenciar um recurso para outro recurso, tá bom? Argument reference são configurações que você pode colocar nesse recurso, tá bom? O que a gente quer no caso seria esse Associate Public IP Address, tá bom? Então vamos copiar ele aqui. Vamos colocar ele aqui na configuração com o valor de true, certo? Maravilha. O que a gente vai fazer agora? Criamos então o nosso EC2, né, o código do nosso EC2. A gente vai agora rodar um Terraform Plan, tá bom? Vamos dar aqui um Terraform Plan. Maravilha. Beleza. Ele falou que o Associate Public IP não é esperado aqui. Ah, tá. A gente colocou ele dentro do Security Group. Vamos tirar ele daqui. E vamos colocar ele dentro do nosso CC2. Cadê? Aqui. Beleza. Estamos no AWS Instance. Colocamos ele aqui. Maravilha. Vamos aqui dar o Terraform Plan. Beleza. Um ponto importante aqui, antes da gente ver o resultado final aqui do plan, nota que como a gente já está com o state iniciado, eu não precisei rodar o init novamente, tá bom? Ele já tem o state aqui, ele está conseguindo enxergar esse state, a gente não precisa rodar novamente, tá bom? Se eu quisesse, eu poderia rodar, não tem problema, mas não é necessário. E aí, no caso, sempre que você roda um plan, ele faz um refresh desse state, tá? Para ele garantir o que é que tem lá. Então ele recarrega para ele poder ver o que tem e aí ele vê se precisa ou não criar, deletar e alterar alguns recursos, tá bom? No caso aqui, ele falou para gente que ele vai adicionar 2 recursos, não vai alterar nada e não vai destruir nada, tá bom? Então beleza. Então aqui ele está querendo criar primeiro para gente um security group, certo? Depois de um security group, ele também está querendo criar para a gente uma instância, né? Então ele vai criar para a gente um EC2. Esse EC2 ele tem aqui o user data que a gente passou, né? Fazendo o update, o install do HTTP, a inicialização e colocando uma mensagenzinha ali de teste para a gente, tá bom? Beleza. Então ele vai criar esses 2 recursos. Vamos fazer o que agora? Vamos dar um Terraform apply. Se a gente quiser, podemos utilizar o menos auto approve, tá bom? Beleza?
Ele fez o plain, ele não vai perguntar para a gente se a gente quer ou não aprovar, porque a gente já colocou o auto-approve, tá bom? Beleza. Aqui ele quebrou para a gente falando que tem um parâmetro inválido, tá bom? Então, na hora dele criar o EC2, ele falou que o parâmetro group ID é inválido. Vamos ver o que a gente tem aqui. Na linha 55, certo? Na nossa instância, linha 55, certo? É o recurso da nossa instância. Beleza. Vamos tentar entender o que ele está passando aqui. Beleza. O que aconteceu aqui, tá? No Terraform, no caso no EC2 aqui, a gente estava passando. Deixa eu comentar isso daqui, que esse é o código novo já que eu adicionei. A gente estava passando o Security Group e o ID do Security Group, tá? Só que isso daqui ele foi descontinuado, ele era uma prática que era utilizada e não é mais adotada para instâncias novas. A gente passa, quando a gente está com uma instância debaixo de uma VPC, a gente precisa passar o VPC Security Group, tá bom? Então, no caso aqui, a gente vai utilizar esse argumento aqui, tá bom? O VPC Security Group e a subnet dessa VPC, tá bom? Então é isso aqui que a gente vai utilizar. Esse Security Group aqui, a gente pode remover. Se a gente vier aqui na documentação da própria instância, vamos dar um Ctrl F aqui. Ele já fala aqui pra gente, ó, se você está criando uma instância em uma VPC, então você usa o VPC Security Group ID, tá? Então é por isso que ele acabou quebrando, porque o Security Group ele é opcional e ele serve para o EC2 clássico e para VPC Default. No nosso caso, a gente criou uma VPC à parte, não estamos utilizando a VPC Default, então não serve a gente utilizar esse parâmetro, tá bom? É por isso que ele quebrou nesse caso. É bacana que a gente vai e consegue identificar um erro e passar para vocês também, tá bom? Maravilha. Vamos lá, então corrigindo isso daqui, vamos novamente executar um Terraform Plain. E aí até um ponto importante. O Terraform Plain, como vocês acabaram de ver, ele não garante que vocês não vão ter erros durante o Terraform Apply, tá bom? O Terraform Plain apenas planeja os recursos que vai criar, mas algumas falhas ele só consegue identificar no momento em que ele está aplicando, tá bom? Então, beleza. Aqui no caso, ele só está querendo criar um recurso, que seria a nossa instância EC2, tá bom? Por quê? O Security Group ele já conseguiu criar. Ele não teve problema com o Security Group, entendeu? Então agora ele só precisa criar a nossa instância. Então vamos dar aqui um Terraform apply auto approve, certo? Beleza. Ele quebrou aqui novamente, vamos ver o que ele falou. Quebrou na criação da instância, certo? Falando que a requisição para T3 micro não é suportada na AZ que a gente está utilizando. O que eu vou fazer? Vamos mudar a região, tá? Vamos dar um... Vamos fazer o seguinte, vamos dar um cursor, certo? E vamos mudar o nosso arquivo da AWS. Então, ponto .aws barra config. Beleza? Vamos mudar a região aqui. Antes da gente mudar, na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos dar um AWS. Vamos lá. Bom que a gente consegue debugar aqui junto. Só esclarecendo para você o que a gente vai fazer. Bom, a região ela não suporta que você inicialize essas máquinas, tá? Isso aqui muito provavelmente acontece porque a gente está na nova modalidade de free tier da AWS e essa daqui é uma região que muita gente utiliza, tá bom? Então, primeira coisa, vamos dar um terraform destroy, tá? Em todos os recursos aqui. Vamos colocar ele para destruir e aí a gente vai e utiliza outra região, tá
Bom, então ele vai destruir 6 recursos, não tem problema. Vamos dar um yes. Vamos ver que região que a gente vai utilizar enquanto ele destrói. Vamos utilizar... Vamos tentar utilizar... vamos utilizar Oregon, tá? West e West 2. Vamos para Oregon aqui. Nota que eu não tenho nenhum recurso criado, tá? Se eu vier em instâncias, não tenho nada criado. Se eu vier nas VPCs, também não tenho nada criado, tá bom? A única VPC que vai ter aqui é a VPC Default, tá? Isso daqui não é eu crio, a própria AWS já fornece. Beleza, ele destruiu todos os recursos. Vamos vir aqui agora e vamos mudar para US West 2. Beleza. Se a gente quiser, a gente também poderia dar um AWS configure, certo? Tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar dar um Terraform Apply, menos auto-approve, e ver se ele já pegou a nova região ou não. Beleza, a região já está aqui como US West 2, então ele vai criar tudo em Oregon, tá bom? Ele está querendo criar os 7 recursos, tá? Parte de EC2, Security Group, VPC, Subnet, Route Table, Ingress Gateway. Está querendo criar todos esses recursos. Beleza, ele deu um erro para a gente falando que essa AMI não existe naquela região. Maravilha, normal. Vamos lá na região, vamos ver qual AMI que existe. Vamos vir aqui no EC2, tá bom? Vamos dar um Launch Instance. Vamos pegar aqui o ID dessa AMI. O ID da AMI geralmente é por instância, tá bom? Beleza. Vamos aqui no nosso arquivo main.tf. Aqui, vamos trocar o ID dessa instância, tá bom? Vamos dar um Terraform Plan. Maravilha. Só recapitulando, o erro que ele trouxe para a gente é invalid AMI ID, tá? Not found. Então, ele já foi aqui, nesse caso ele foi bem claro, falando a imagem ID, e passou o ID dela, não existe, então a gente teve que buscar outra. Maravilha, ele falou para a gente aqui que ele quer criar um recurso, né, o nosso EC2, vamos dar um Terraform Apply, auto-approve, e vamos ver se ele consegue criar para a gente essa instância. Beleza, acredito que agora ele não dá erro de AMI, né? Deu certo, beleza. Ele falou que criou para a gente. Então, maravilha. Então, agora ele criou para a gente todos os recursos, tá? Ele criou a nossa EC2, criou a nossa VPC e fez todo o processo de configuração da VPC, né? Que seria a subnet, colocar ali um Ingress Gateway nessa subnet, fazer a parte de rota. Tudo essa estrutura a gente criou via Terraform. Tá? Então é por isso que eu falo que o Terraform ele é muito poderoso. Porque se a gente precisar replicar essa estrutura em outra conta, isso daqui é tranquilo. A gente simplesmente cola o código lá. E a gente já conseguiu ver com os erros que a gente tomou aqui, que para a gente replicar a mesma estrutura em outra região foi muito simples, né? Porque a gente simplesmente alterou no nosso arquivo Terraform, né? Qual que era a região que a gente quer utilizar, e mais para frente a gente vai ver que a gente vai usar isso aqui em uma pipeline, mas a gente conseguiu ver que simplesmente mudando a região, a gente conseguiu pegar todo um código que tinha sido criado em uma região e recriar em outra região, né? E ao mesmo tempo a gente viu que destruir uma infraestrutura que a gente não precisa utilizar mais, que foi feita para uma POC ou para algum outro teste específico, se torna muito simples e reduz
questões de custo, tá bom? Então, beleza. Vamos ver se de fato ele criou tudo isso para a gente. Vamos vir aqui no console, vamos aqui nas instâncias, beleza. A nossa instância Hello World foi criada. Vamos ver se ela tem um IP público aqui. Maravilha, o IP público está aqui. Vamos ver aqui o security group dela. Aqui, security. Beleza, o security group se chama meu security group, né? Igual a gente tinha colocado lá no nosso código. Se a gente voltar aqui no Terraform e for no security group, que está aqui embaixo, a gente colocou que o name dele era meu security group, tá bom? Então isso daí funcionou tranquilamente. Vamos validar a parte de VPC. Vamos ver aqui se a VPC está ok. VPC. Beleza, minha VPC está aqui, ó, criada, tudo ok, no range que a gente pediu, tá? Então, maravilha. O que a gente vai fazer agora para validar? Vamos vir aqui na nossa instância, tá? Que a gente criou, e vamos tentar copiar esse endereço IP aqui e vamos jogar ele no navegador. Um ponto importante, quando a gente acaba de criar uma instância, usando o user data, ela demora um tempo até que de fato ela faça toda a configuração que você pediu ali do user data, tá bom? Então vamos esperar um tempinho e aí eu já retorno com vocês para que a gente consiga testar isso daí, tá bom? Beleza. Voltamos aqui. O que estava acontecendo? Ela já estava acessando, só que ele estava direcionando para HTTPS, tá? Então aí ele não estava conseguindo trazer para a gente o conteúdo. A única coisa que eu fiz foi então tirar o HTTPS daqui, HTTPS, dois pontos barra barra. Ele estava da seguinte forma, se a gente deixar assim ele quebra, né? Eu tirei o HTTPS aqui e aí ele carregou normalmente para a gente, tá bom? Então, beleza. Aqui a gente já consegue ver que o nosso EC2 está funcionando, que o nosso run, nosso user data funcionou tranquilamente e que toda a criação da infraestrutura foi perfeitamente feita via código, via Terraform, tornando isso daí versionado para que a gente consiga replicar em diversos lugares, tá bom? Então, o que a gente conseguiu ver nessa aula, o que a gente conseguiu entender? A gente conseguiu ver que é possível você replicar quando você utiliza Terraform como código em diversas regiões, em diversas contas, de maneira simples e rápida, né? A gente conseguiu entender um pouco de como que você utiliza ali um depends on, quando você tem um recurso que depende do outro e você quer garantir que aquele seu código não quebre, tá? Então, isso daí é importante, você utilizar o Depends On. Então, sempre que possível, principalmente quando você estiver criando uma infraestrutura grande, quando você tiver um recurso dependendo do outro, direta ou indiretamente, para garantir que você não tenha problemas, coloca o Depends On, porque isso aí vai te ajudar bastante, tá bom? Maravilha. O que a gente vai fazer agora, novamente, para garantir que a gente não tenha problema, a gente vai fazer a deleção da nossa infraestrutura, tá bom? Então vamos dar aqui um terraform destroy. E aí, novamente, para o destroy, a gente pode usar o mesmo comando, menos auto approve, tá bom? E vamos pedir para que ele destrua todo o conteúdo, tá bom? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou deixar na descrição do vídeo alguns desafios para que vocês possam executar, tá bom? Então, pratica exatamente o que a gente fez na aula, tá? Segue o mesmo passo a passo e cria os recursos. E aí, além disso daí, eu vou deixar alguns desafios, eu vou deixar aí 3 exercícios e mais uns desafios extras, caso você queira fazer. E aí você faz esse teste para que você possa praticar. Afinal, o que vai trazer para você o conhecimento não é simplesmente assistir a aula, tá bom? E sim a prática que você vai ter no dia a dia, tá bom? Vamos esperar ele terminar
de destruir. Como a infraestrutura é muito grande, ele leva um tempo a mais, né, para poder fazer todo esse destroy. Então, por exemplo, aqui, o Internet Gate ele começou a deletar, ele levou ali um tempinho até que ele conseguisse de fato finalizar, né? Assim como a nossa instância, ele estava ali ainda destruindo. E aí ele finalizou agora tudo, tá bom? Então, beleza. Para reforçar, faz exatamente o que a gente fez no curso, tá? O que a gente fez aqui na aula. Faz todos os 3 exercícios que eu vou deixar aí na descrição para vocês. E se você puder, no tempo livre ali que você tiver, faz também o desafio extra, tá bom? E aí, se você puder, cria outros recursos também. Isso daí vai ser muito bacana para você poder praticar. Bom, acho que para essa aula é isso. A gente conseguiu aprender bastante coisa. E aí, na próxima aula, a gente volta com algumas informações novas aí que vai ser interessante de a gente trabalhar no Terraform e vai ajudar vocês também a poder utilizar no ambiente profissional aí e apoiar o time de vocês, tá bom? Bom, é isso e bora lá.